As eleições de 2022 se aproximam e com ela começam a surgir os oportunistas de plantão, em especial os políticos. Todo ano de eleição é a mesma história. Quem não lembra em 2018, quando das eleições para presidente, que Haddad, concorrendo às eleições, com a sua vice Manuela Dávila e os demais integrantes da esquerda, percorreram o Brasil assistindo cultos na igreja evangélica e missas na igreja católica. Aquela cena da Manuela Dávila e Haddad fingindo estar concentrado, orando a Deus, é hilário e até entrou para a história. Quem não lembra de Lula, alguns meses atrás, falando que se eleito fosse, ia botar os pastores e os padres no seu devido lugar, regulá-los. Quem não lembra de João Dória, quando da pandemia, fechando igrejas, multando-as, ameaçando pastores, padres, líderes religiosos, até mesmo em culto online, sem a presença de público. Esses também foram ameaçados. E agora eu vejo essa mesma gente na maior cara de pau, disfarçatez, adentrando as igrejas, como se eles tivessem fé, como se eles estivessem exercitando a sua crença, quando na verdade não passa de picaretas, comunistas, anticristo e ateus. No dia de ontem, aconteceu uma cena um tanto quanto grotesca. Cômico se não fosse trágico. O ex-governador de São Paulo, João Dória, foi no sul do país, mais precisamente na região centro-oeste do país, no estado de Goiás, e participou de um culto, dizendo que é emocionante a sua estada ali. Repito, é esse mesmo João Dória que durante a pandemia fechou as igrejas, mandou fechar as igrejas, multar pastores, padres, intimidar, ameaçar com prisão. Agora que as eleições se avizinham, eles vêm na maior cara de pau, de forma deslavada, querer pousar de cristãos. Ainda bem, senhoras e senhores, que os cristãos, quer seja ele evangélico ou católicos, estão atentos a tudo isso e já manifestou o lado o qual eles querem seguir. É bem verdade que nesse meio existe ainda uma parcela de evangélicos incautos, desavisados, que deixam se levar. Agora, é preciso muito mais que ver esse movimento político dessa gente, muito mais que esse movimento, é história. É história. Todo esse pessoal que eu mencionei aqui e outros que eu não mencionei, de militância esquerda, que tem como base o comunismo, eles não acreditam em Deus, por regra, não acreditam em Deus, são ateus. Aonde o comunismo passou foi só fome, corrupção, sofrimento, dor, perda da liberdade, perda da vida. Em 1959, quando Fidel Castro e o seu bando tomaram o poder em Cuba, a primeira coisa que ele fez foi proibir os cultos religiosos e mandar para o paredão, para ter uma solução final para a vida dos padres, dos pastores, mandou os pastores e padres para o paredão para ser fuzilados. Aqui, história recente, 1959, Cuba comunista. A Cuba que esses esquerdopatas que estão voltando para as igrejas admira e vê
como modelo a ser seguido. O comunismo tirou mais vida das pessoas ao redor do mundo do que todas as grandes guerras juntas. Foi assim na União Soviética, foi assim na Albânia, foi e é assim na China, foi e é assim na Coreia do Norte. O Pol Pot, líder terrorista do Camboja, sob a égide do comunismo, tirou a vida de 2 milhões de cambojanos. E é esse sistema que eles querem implantar aqui no Brasil. Vai na internet, meu irmão e minha irmã. Busca na internet. Os países comunistas na África do Sul, que tem matriz comunista, olha o que eles fazem com os evangélicos. Invade a igreja, com os cristãos, invade a igreja e os queimam vivo. As imagens estão na internet para todo mundo ver, tendo em vista que a mídia tradicional não divulga. A China comunista tem campo de concentração para colocar prisioneiro de guerra? Não. Para colocar corrupto? Não. Para aprisionar cristãos. E esses que estão presos ainda estão no lucro, porque lá se paga, é com a vida, pelo fato de ser cristão. E essa gente que está dentro das igrejas, com o falso argumento de que é cristão, mas na verdade quer captar votos, reza nessa cartilha, a cartilha do marxismo, a cartilha do comunismo, a cartilha do socialismo, ama a ditadura, ama a dor, promove a corrupção. Então, minha irmã e meu irmão, lembre-se que essa gente da esquerda, até alguns poucos dias atrás, estava fazendo escárnio e chacotas, zombaria com a fé cristã. Quem não lembra dos militantes do PT chamando os evangélicos de evangegues? Isso é um desrespeito desigual, desmedido, jamais visto. Isso sim é intolerância religiosa. Olha as festas de carnaval promovida por essa gente da esquerda. Antes, o carnaval era utilizado para contar histórias do Brasil, história dos pretos, da independência, enfim, tinha um enredo que contava a história de um tema ou de outro. Hoje, a obsessão é execrar em praça pública, em pleno sambódromo, para todo mundo ver a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mesma gente de esquerda protege bandidos, é a favor da liberação das drogas, é a favor do aborto, pratica em larga escala a corrupção, ama países tiranos onde a ditadura impera, tudo que não tem a ver com o cristianismo. O cristianismo é amor, é sabedoria, é mansidão, é perdão. A esquerda não, o PT não. Essa gente é ódio, é perseguição, é sangue, é dor, é sofrimento, são vidas perdidas. Aonde essa gente passou, destruiu. Me dá um exemplo de um país comunista que reza na cartilha comunista que deu certo ou que dá certo. Cuba, aquele lixo. Coreia do Norte, aquele antro. A China, que escraviza o seu próprio povo. Minha amiga e meu amigo, as igrejas devem estar abertas para todos, independente do que late do seu pecado. Mas desde que as pessoas vão de coração aberto, verdadeiramente buscar a palavra de Deus e não buscar voto dos fiéis, como muita gente está fazendo. Se o seu pastor, se o seu padre, se o seu líder religioso defende os esquerdopatas politicamente e as suas ideologias no seio da sua igreja, ou ele é burro por não conhecer a história, ou é um mau caráter por conhecer a história e ainda assim
apoiar essa gente de esquerda. Pense nisso. Pense nisso. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscreva no meu canal no YouTube, Carbo Elson.